Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor Lousada e você está no Gotas de Fé Semanal. E na devocional de hoje, nós vamos estar lendo um texto que está lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: ó, há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O texto de Hebreus ele nos traz uma verdade de algo que nós cristãos conseguimos experimentar de uma forma sobrenatural. Uma verdade que, de fato, ela nos traz um conforto, que é nós conseguirmos ouvir a voz do nosso Deus. O texto ele é muito claro quando ele diz assim, ó, antigamente, Deus falava com o seu povo através dos profetas. Os profetas eles eram ministrados aquilo que Deus queria falar com eles e ele anunciava aquela palavra. Mas naquele momento em que o autor do livro de Hebreus está escrevendo aquela carta, ele fala, ó, nesses últimos dias, esses dias próximos aonde ele estava, ele fala, Deus falou conosco diretamente pelo seu filho. E a pergunta é, e nos dias de hoje? Como é que Deus fala? E a resposta ela é muito simples. Ele continua falando mediante ao teu filho, através da tua palavra, e com o auxílio do Espírito Santo, nós conseguimos discernir aquilo que Deus tem. E eu estava fazendo uma devocional nesses dias e o texto que eu estava lendo estava lá em João 10, versículo 1 ao versículo 5, que fala sobre o bom pastor. E diz assim o texto, ó. Na verdade, digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Porém, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre as portas e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando as tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Meu irmão, mais uma vez nós estamos falando sobre intimidade. E o meu desejo com você é que nós possamos estar tão íntimos, tão próximos a esse Deus, tão cheio do Espírito Santo, que independente de onde nós estivermos, pode estar a multidão que for, pode estar milhares de vozes falando ao mesmo tempo. Se o mestre falar conosco, se o nosso pastor falar conosco, nós vamos ouvir a sua voz e vamos dizer: é para lá que eu vou, porque é lá que o meu pastor está. Eu desejo muito, meu irmão, que nós possamos estar concentrados em ouvir a voz dele. Nós não viemos a ouvir a voz do ladrão, a voz daquele que quer o nosso mal. E quantas vozes estão por aí, querendo nos tirar do caminho, querendo nos desviar da presença do nosso Deus, mas há uma voz, a voz do nosso Mestre, a voz do nosso Senhor, que vai adiante da gente e que quer nos conduzir para águas tranquilas, para um lugar de paz. E eu espero muito que eu e você possamos ir para lá. Seja abençoado mais uma semana e que uma gota de fé tenha pingado aí no teu coração. Nos vemos na próxima semana.